Olha lá, vou falar para você como ninguém falou até agora e você vai entender tudo porque é fundamento. Esses são os países com armas nucleares no mundo. Ponto! Acabou! Agora a doutrina Trump 2025. O que o Trump diz? Qual é a doutrina dele? Os países do leste europeu, os que ingressaram na OTAN pós-Guerra Fria, os demais países considerados aliados mundiais desde o fim da Segunda Guerra Mundial, como Japão, Canadá, Taiwan, Austrália e outros ao redor do mundo, se valeram do escudo atômico de proteção estadunidense do ponto de vista armamentista, mas se aproveitaram das concessões estadunidenses em nome do neoliberalismo das relações internacionais, não é do neoliberalismo econômico, do neoliberalismo das relações internacionais, para saquear, ele disse, roubaram, para saquear a economia dos Estados Unidos de forma grave, protegidos pela omissão de governos democratas. Isso foi o que o Trump falou. Claro, eu botei do meu jeito, mas isso foi o que o Trump falou. E a doutrina Trump de 2025, baseada nisso, é medidas, tarifas recíprocas em nome da garantia do escudo atômico. Ele vai se valer do potencial bélico dos Estados Unidos para garantir que os outros façam isso. Ou faz e continua tendo a proteção, como Taiwan, por exemplo, precisa, ou não faz e perde a proteção. É o que ele falou para o Zelensky. Você vai ter que lutar. E se você tiver que lutar, não vai ser bom para você, não. Se vai dar certo ou se vai dar errado, você vai pensar a partir do que eu vou te mostrar, dos fundamentos do porquê nós chegamos a isso. Vamos lá, os fundamentos. Europa, ano 500, 600 e 700 depois de Cristo. Império Carolíngio, Império Católico, aqui esses reinos aqui, todo mundo católico. De tal maneira que, a partir do ano 1000, você fez o Sacro Império Romano Germânico. Eram todos católicos aqui no Sacro Império Romano Germânico. Até que esse cara aqui, Martinho Lutero, um intelectual brilhante, um professor universitário, doutor em Bíblia, um sacerdote reconhecidíssimo, começou a ficar contra essa coisa do Papa vender indulgência. E aqui nesta igreja em Wittenberg, que eu pude visitar, mostrando aqui a foto para vocês, aqui nessa igreja em Wittenberg, no que era Brandenburgo, ali pertinho de Berlim, entre Potsdam e Leipzig, ele pregou nessa porta aqui 95 teses, entre as quais tirava do Papa a autoridade para ficar dando indulgência. Todo mundo se aproveitou das teses do Lutero e foram fundando igrejas protestantes, de tal maneira que o Sacro Império Romano estava muito dividido entre católico e protestante. Até que, lá em Praga, o arquiduque não queria mais que o protestantismo fosse feito, fosse exercido, e aí se reúnem num castelo em Praga para discutir isso, e dois católicos são jogados pela janela, e essa figura é a figura alegórica, e isso dá início a uma das guerras mais sangrentas da história, talvez a segunda guerra mais sangrenta do mundo, que é a Guerra dos 30 Anos, que é a guerra entre católicos e protestantes. Claro, também tinha uma questão de terra, dos Habsburgos, mas ela começa como uma guerra entre católicos e protestantes, se estende por toda essa Europa do Sacro Império Romano Germânico, leva 30 anos, morrem 8 milhões de pessoas, de tal maneira que em 1648 se reúnem para um tratado de paz, e isso é conhecido como a Paz de Westfália. A Paz de Westfália construiu os estados modernos. Diz, olha, cada reino é soberano, porque até então não era. Eles brigavam entre si, e cada um dizia o que queria, quem fosse mais forte mandava. E a Paz de Westfália diz, todos os estados agora são soberanos e iguais, todos têm o mesmo valor. Aí, esse camarada aqui, Thomas Hobbes, escreve o Leviatã. E é uma teoria geral do Estado que foi muito usada naquela época, que ele diz o seguinte, ele diz, minha mãe deu luz a gêmeos, eu e o medo. Então ele diz o seguinte, o mundo vivia uma anarquia. Por quê? Porque, na verdade, agora ninguém confiava em ninguém. Todo mundo era soberano, mas todo mundo pode invadir o outro. Por quê? Porque o cara tem a liberdade de fazer o que quer. Olha o que ele diz aqui que eu reduzi para vocês. O homem, e aí ele está falando do próprio homem, o homem antes de se contratualizar para viver no Estado.
O homem tem um espírito selvagem para com os outros homens, e a honra era uma questão que não possuía a menor relevância em função de outros bens tangíveis, como a liberdade, que consistia em ter direito a tudo. E se um homem pode tudo, nada há de lhe impedir de fazer a sua vontade, porque seu desejo é a sua lei e não há um limite entre ele e o outro. Esse homem selvagem na natureza gerava um espírito de medo sobre eles mesmos. Ou seja, ao invés de uma segurança e do direito à vida, não havia sequer a certeza da vida. A certeza de que ela seria preservada, mas não tinha valor algum. Com essa ideia de que o homem, na sua natureza primária, primordial, era selvagem, ele cria a situação do medo e diz, e ele defende os estados absolutistas e poderosos, porque ele diz, com medo é melhor ter alguém poderoso impondo medo aos outros para nos proteger. Então o Hobbes, na teoria geral do estado do Hobbes, ele defende um estado absolutista e poderoso para proteger os homens desse medo de morrer. E aí, nesse ano, o presidente Donald Trump resolveu a doutrina Trump. E o que é a doutrina Trump? Uma outra forma de relação internacional é o realismo, o neorrealismo, que não acha que o mundo tem uma interdependência complexa, acha que o mundo é aquela anarquia. E naquela anarquia, ele precisa se defender. E se ele precisa se defender, ele tem que mostrar força. E o que os Estados Unidos está fazendo, então, com a doutrina Trump? Os Estados Unidos, com a doutrina Trump, está trazendo à baila o neorrealismo. Está abandonando o neoliberalismo das relações internacionais e trazendo à tona o neorrealismo. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho arma nuclear, vocês me saquearam, roubaram a minha economia enquanto eu fiquei protegendo vocês, e agora, se vocês querem proteção, porque o mundo é anárquico e aqui pode ter briga, eu vou impor tarifas recíprocas e vocês aceitem ou não. Quem não aceitar é meu inimigo e perde a minha proteção. Ele aposta, portanto, no fim dessa interdependência complexa, mas ele aposta no máximo na bipolaridade entre Rússia e China. Para onde? Entre China e Estados Unidos. Para onde vai a Rússia, a gente não sabe. Porque o Roosevelt, em 1945, quando ele sai do poder, ele morre e o Truman assume. Se fosse o Roosevelt, não teria havido doutrina Truman. O Roosevelt tinha se aproximado da Rússia. Mas o Truman foi radicalmente contra e faz a doutrina Truman. A Rússia é o pêndulo. A bipolaridade é China e Estados Unidos. É nisso que o Trump está apostando. E o Trump está tentando aproximar da Rússia.